inovação da Visa. A gente vai ter aqui infelizmente, uma baixa, a Olivia Aki, que é Head of Strategic Partnerships e Business Development Brasil do Facebook, infelizmente teve um imprevisto e não poderá participar, mas certamente de uma próxima ela estará conosco. E eu acho que esse é um painel muito interessante, com todas as mudanças em tecnológicas, em romper fronteiras, em aproximar os businesses. Eu acho que a parte de money movement certamente é uma parte importantíssima. E quando a gente fala em comércio internacional, essa é uma reclamação muito grande de o custo e a burocracia que existe hoje em money movement, e como isso dificulta, especialmente quando a gente olha para pequenos comerciantes, para pequenos negócios, essas transações. Então, eu acho que essa é uma conversa super interessante hoje. Eu vou aqui sair de cena, porque acho que os especialistas aqui é que tem que ter o protagonismo. Percival, passo para você. Legal, obrigado, Gabriela. Pessoal, muito bom dia. É um prazer poder participar aqui desse terceiro evento, como a Gabriela comentou. E acho que, só lembrando que um dos principais papéis da Visa é justamente, né, socializar, educar, né, na falta de uma melhor palavra, todo esse manancial de informações que a Gabriela muito bem colocou, né? Existe hoje, né, um novo conceito dentro da indústria de pagamentos, né? A indústria de pagamentos durante muito tempo foi conhecida, né, por uma indústria chamada de quatro partes, né? A gente já não se enxerga dessa forma e espera que as pessoas também não nos enxerguem mais dessa forma. Hoje, nitidamente, desde que o mundo é assim, existe um vendedor e existe um comprador, né? Para todo tipo de transação. Isso pode existir para um mundo pessoa física e também para o mundo pessoa jurídica, né? A famosa figura do seller e do buyer, né? Pois bem, e com base nessa nova, quer dizer, nova velha, né, orientação, é que a Visa vem trabalhando com os parceiros, com os clientes. Daí porque a gente tem aqui o prazer de receber a Tati e o Rodrigo, né? Eles têm visões, né? Eles têm perspectivas, né, que vão se completar, e o meu papel aqui fica muito fácil, né? Moderar, né, dois ícones aqui da indústria, fica fácil, né, na medida em que a gente vai perceber que não importa, né, se são grandes corporações ou se são startups, o que importa, na verdade, aos meus olhos, é o que o cliente quer. É o que o cliente espera, é a visão do cliente. Eu tenho absoluta certeza que ao longo desses 50 minutos, né, a gente vai ter aqui uma conversa que eu espero que seja absolutamente produtiva para quem está no... Eu não tenho dúvida, mas eu espero que para vocês seja produtiva. E ao final a gente vai separar uns minutinhos para perguntas e respostas. Então, por favor, carreguem o chat aqui com perguntas, ou se vocês também se sentirem à vontade, levantem aí o guichê, a janelinha aí, façam uma pergunta diretamente para as pessoas. Aqui a ideia é que a gente tenha aqui uma conversa super informal, né? Mas eu acho que o olhar tem que ser sempre a visão centrada no cliente. E com base nisso, né, eu acho que muitos de vocês também já me ouviram falar, a Visa ampliou esse conceito e vem cada vez mais focando, né, a ideia de network of networks, né, rede das redes, e a gente amplia cada vez mais esse conceito, não só centrado, né, a figura mais clássica de um emissor ou a figura mais clássica de um credenciador. A gente tem aqui cada vez mais outros intervenientes, outros atores participando desse ecossistema. Por quê? Porque dessa forma todos nós ganhamos, e principalmente, novamente, a figura do cliente. Mas, sem mais aqui demoras, eu acho que vocês não vieram aqui ou não se conectaram aqui para me ouvir falar, né? Vocês vieram aqui, obviamente, para ouvir o Rodrigo e a Tati. Então, acho que a minha primeira provocação, né, para ambos é o seguinte, né? Segundo... Aí vamos começar, né, Rodrigo e Tati, Rodrigo. Segundo as visões de cada uma das organizações que vocês trabalham, né, como é que a gente melhor poderia definir
o conceito de money movement, né? Vamos começar do básico, né? Porque falar de money movement é bastante bonito. Primeiro que a gente já tem essa mania de ficar importando termos lá dos irmãos do norte, né? Mas vamos tentar aterrissar primeiro o que seria money movement dentro, né? Das suas organizações, né? Para que depois a gente consiga explorar um pouco mais aí as ações, os projetos, né? As soluções que vocês vêm disponibilizando, né? Então, eu vou começar, obviamente, aqui, né, com a Tati, depois, se o Rodrigo me permitir, e depois eu passo para o Rodrigo, tá certo? Então, Money Movement, na sua concepção e na concepção da sua organização, o que é, Tati? Depois o Rodrigo, e aí a gente começa o bate-bola aqui. Legal, bom dia a todos, obrigada pelo convite, super contente de poder dividir um pouquinho com vocês. Hoje acho que essa troca vai ser super rica. Quando a gente fala de money movement, acho que o Prestígio Sival já falou, é um termo que parece super bonito, parece, nossa, estamos democratizando tudo, mas o que a gente entende dentro da remessa online é que money movement ele precisa vir acompanhado de algumas palavrinhas que são chave para a gente, que é o democratizar serviços financeiros e é o fluir efetivamente sem fronteiras. E o porquê que a gente entende isso? Porque todo mundo fala, né, que o mundo está se globalizando, que, nossa, que bonito, do Brasil eu posso trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, mas quando a gente olha para a experiência mesmo de quem está fazendo isso, ou das empresas que estão tentando criar esses elos, é tudo muito difícil. Né? Ninguém sabe como efetivamente fazer esses pagamentos internacionais ou receber esses pagamentos. Ninguém sabe as taxas que são cobradas, o tempo que vai demorar para essa operação ser realizada. Então, o que a gente vê é muita frustração da pessoa que achou que tinha o mundo a seus pés e, no final das contas, ela se vê trancada em um universo que é super regulamentado e que ela não entende as regras. Né? Então, o que a gente entendeu dentro da remessa online, e eu acho que é a nossa concepção de money movement, é que é um papel de todos. É do setor privado, é do regulador e é do cliente garantir esse universo em que o dinheiro possa fluir sem fronteiras efetivamente. Então, a remessa online ela nasceu com a missão realmente de democratizar o acesso a serviços financeiros internacionais, que é para que todo mundo possa efetivamente ser um cidadão global e que é para que todas as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, possam acessar serviços ou então recursos do mundo inteiro. Então a gente trabalha para isso todos os dias, aí a gente cria uma infraestrutura de transferências internacionais que é para habilitar com que todo mundo faça parte dessa democratização no acesso. E é também para garantir que a gente está se conectando como empresa ao que existe de melhor ao redor do mundo e trazendo essa realidade para o brasileiro, né? Seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, o que a gente entende é que o Money Movement ele é a parceria entre as conexões, ele é a criação de redes, ele é a democratização do que significa efetivamente ser um cidadão global. Então, é a partir desse conceito que a gente provê o nosso serviço, é a partir daí que a gente se comunica com o cliente e é com essa mentalidade que a gente cria toda a nossa infraestrutura aí de transferências internacionais, pensando muito em solucionar a dor das pessoas quando elas estão tentando acessar esse mercado e também pensando quem são esses novos clientes globais, né? Porque a gente tem aí uma nova economia surgindo, né, de pessoas que, enfim, trabalham e ganham seus recursos no TikTok, ganham seus recursos em Google, e como que elas podem acessar esse serviço? São os grandes players que conseguem dar um serviço legal para essas pessoas? Ou a gente precisa de novos players para atender essa necessidade emergente aí do novo consumidor mesmo? Então é o que a gente trata todos os dias, pensando um pouquinho onde estamos, onde esses novos consumidores querem chegar e como que a gente cria esses elos entre as instituições. Legal. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né, ao time da Visa, do ICC. Bom dia para todo mundo. Tati, bom dia também. Eu estou no Banco do Brasil já há muito tempo, né, e o Banco do Brasil é uma empresa bicentenária e a gente também aqui já trabalha com movimentação de dinheiro já há muitas décadas, né? O Banco do Brasil tem presença no exterior já há muito tempo, né? A agência, por exemplo, de Londres vai estar fazendo 50 anos no ano que vem, a do Japão, que fica em Tóquio, também fazendo 50 anos no ano que vem. Estamos há muito tempo lá em Nova York e outras praças, né, aqui na América do Sul, na Europa e também na Ásia, né, com a agência do Banco do Brasil, uma agência completa, né, a primeira agência completa de um banco da América Latina na China, já há 10 anos também. Então, o Banco do Brasil nós o consideramos uma empresa global, né?
E o Banco do Brasil tem uma vocação muito antiga também, que é a vocação do comércio exterior, né? Então, movimentar recursos para a gente é apoiar, né, as empresas brasileiras que querem exportar os seus recursos e os seus produtos, né, e precisam receber os seus recursos depois, ou as empresas brasileiras que estão importando, então precisam também pagar por essa importação. E eu tenho aqui até vou trazer um pouco da minha história aqui para vocês, né? Quando eu entrei no banco, no começo ali da década de 90, né? Já para denunciar aqui o tempo, eu fui trabalhar na área de câmbio, né? Na área de câmbio do Banco do Brasil, aqui no centro de São Paulo, e tinham 3 andares de área de câmbio para atender todo o estado de São Paulo. Eram talvez 250, 300 pessoas que antes de movimentar dinheiro, movimentavam papéis, né? Movimentavam papéis assim o dia todo. Os funcionários das empresas iam lá entregar formulários, né? Aquelas guias de importação, guias de exportação, documentos exigidos pelo regulador, né? E isso trazia, naquela época, e continua até pouco tempo, né? Aumentava o custo para as empresas, né? Aumentava o custo para esse processo todo, o custo Brasil até, que a gente fala tanto às vezes aqui em conversas com investidores estrangeiros e as empresas reportam isso também, né? Então, o que a gente veio fazendo ao longo do tempo, né, foi simplificar esse processo usando a tecnologia, a transformação digital, para facilitar a vida das pessoas físicas e das pessoas jurídicas das empresas, né? Então algum tempo já, há mais de um ano e meio, a gente já tem aqui só para dar um exemplo, né, uma central de câmbio que faz todo o processamento de pagamentos de importações que podem ser antecipadas, né, ou recebimento de recursos de novo, de vendas de produtos brasileiros para fora de forma automática, de forma digitalizada. Então, o cliente preenche os formulários no nosso sistema, né, pela internet, e esse fluxo todo é feito de forma digital, e aí o cliente pode fecha o câmbio ali, consulta o que foi feito. Se tiver algum problema no documento, algum detalhe, isso pode ser corrigido também dessa forma digital, né? Então, isso permite também uma integração entre os canais que o banco oferece para os clientes, para que tudo isso seja de forma monitorada, com segurança e como a Tati falou, democrática também, né? Os clientes podem fazer isso de uma forma bastante fluida e diretamente aqui nos canais do banco, né? Então, a gente teve, né, uma situação, vem tendo, né, uma situação de pandemia, né, como todo mundo está vivendo, já 2 anos praticamente, onde a movimentação de pessoas, né, pessoal, parou praticamente de acontecer, ou diminuiu muito, mas a movimentação dos recursos continuou, né? Só para a gente ter um número aqui na cabeça, nos últimos 12 meses, o Brasil exportou mais importou 500 bilhões de dólares, né? É um volume grande, gigantesco, eu diria, né? O Brasil recebeu também, nesses últimos 12 meses, 50 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, né? Também mandou recursos para fora. Então, nós estamos falando aqui de 2,5, 2,7 trilhões de reais que a gente movimenta todo ano no Brasil. E eu concordo, acho que ser mais fácil, mais rápido, mais seguro, mais democrático é o nosso papel, né? Papel de todos nós aqui como participantes do mercado. Muito bom, pessoal. Excelente. Acho que a gente deu uma bela aquecida. Acho que na narrativa dos dois, né? No discurso dos dois, vocês citaram várias coisas, mas me chamou a atenção que ambos comentaram sobre regulamentação, regulador, né? E é impossível a gente, obviamente, não destacar o papel do regulador, né? Assim, sem muita firula, né? Como a gente diz na várzea. Qual o papel do regulador? Ele ajuda? Ele atrapalha? Né? E aí eu vou agora começar com o Rodrigo, né? Qual é o papel efetivo do regulador nessa questão, né? Das remittances, né? Na sua opinião, Rodrigo, e depois para a Tati. Tá, acho que esse é um bom ponto, né, Percival, porque
É um mercado, como eu estava falando, muito grande e que realmente precisa ser regulado, né? O Brasil, o Banco Central, precisa ter controle desse fluxo de recursos, né, que saem do Brasil, que entram no Brasil. Nós, a empresa da Tati, nós aqui no banco, estamos muito preocupados com a questão de lavagem de dinheiro, né, de financiamento ao terrorismo, que é um tema que já né, existe há muito tempo, é global, então a gente tem que se preocupar com isso também, né? Eu acho que a lei de câmbio, né, as regras de câmbio, por exemplo, no Brasil, ficaram algum tempo é, paradas, né, sem muita atualização. De algum tempo para cá, essas regras voltaram a se modernizar, né, a ficarem mais próximas da realidade, né, das empresas, das pessoas físicas, facilitando, né, novos entrantes, o que é importante para trazer competitividade, para trazer, né, novas soluções que às vezes os incumbentes não pensaram, né, e para facilitar e trazer, né, facilidade então para o cliente, né? Então, acho que o papel do regulador é um papel de facilitador, é um papel de estar atento, né, às mudanças de legislação no Brasil, no mundo todo, para trazer para cá as melhores práticas também, e por que não ser protagonista em novas práticas para facilitar esse fluxo de recursos, né? E a gente sabe, como dissemos, né, que o Brasil tem uma quantidade de fluxo muito grande, também recebe recursos para investimentos em bolsa, né, em ativos financeiros, em títulos públicos federais, então, em investimento intercompanhias. Então, tudo isso tem que ser, acho que, regulado, mas o legislador, o regulador, como Banco Central, pode ser, eu colocaria como facilitador, né, e né, o caminho ali para permitir, né, que haja mais competição e uma melhor experiência, então, para o cliente em todas as pontas aí desse negócio. Não, eu concordo muito contigo. Eu acho que o regulador ele tem um papel, na verdade, que é fundamental, né? Tanto para garantir a segurança do setor financeiro, mas também a competitividade e a inovação. É claro que a inovação sempre vai caminhar, né, um pouco mais rápido do que a legislação, mas eu acho que é papel do regulador também garantir que a gente tenha um ambiente que seja propício à inovação, né? Então a gente vê uma agenda do Banco Central nos últimos anos que trouxe diversos aspectos que facilitam essa inovação, né? Então, desde pagamentos instantâneos, open banking, sandbox regulatório, todas essas são ferramentas que são fundamentais para a gente conseguir explorar, né, o ambiente de uma maneira que traga aí benefícios para o cliente final, mas também que proporcione aí uma competitividade maior entre os players, garantindo novos entrantes, né, e assim aumentando a oferta, né, de serviços que a gente tem para o cliente final poder optar qual é o serviço que melhor atende as necessidades dele, mas tudo isso sobre a supervisão ali de um regulador que garante a segurança nesse ambiente e garante também a segurança para o consumidor final. Eu acho que isso é fundamental. E alguns desses grandes itens, né, que eu já mencionei, sandbox, pagamentos instantâneos, open banking, são coisas que os reguladores trocam muito, né? Então, o Banco Central hoje tem um papel também que a gente está muito próximo de outros reguladores, entender quais foram mecanismos que foram implementados em outras legislações que funcionaram e trazer isso para a nossa legislação também, né? Trazer para a nossa realidade. E aí, claro que todas essas ferramentas, elas precisam sempre de uma tropicalização para atender, né, o ambiente que a gente está inserido e todas as peculiaridades do universo brasileiro, mas eu acho que isso é fundamental para a gente garantir que a gente, como país mesmo, vai ter sempre um setor financeiro que ele está em constante evolução e que o usuário final está sendo bem atendido, ele está tendo as necessidades dele atendidas através do setor financeiro. Outra coisa que eu acho super legal e que vem virando um pouco de tendência também é esse diálogo entre os reguladores, mas no que tange as transferências internacionais. Então, por compliance, né, ser uma grande preocupação de todos os reguladores, existe uma tendência aí internacional que é esse diálogo entre os reguladores. Então, essa aproximação. Então, eles garantirem, né, que os projetos ou o que é necessário para fazer um KYC de um cliente ou um monitoramento das operações cada vez mais converge
para ter leis que são similares, para a gente garantir em ambas as pontas a segurança daquela operação. Então, isso é uma grande tendência, eu vejo com ótimos olhos, porque quando a gente fala de um universo de transferência internacional, se eu tenho um regulador muito forte em uma ponta, mas não na outra, isso traz um risco, né, para essas transferências. Então, é muito importante essas aproximações dos reguladores, garantir que as legislações, elas cada vez mais se conversam e que a gente está tendo um ambiente robusto e bem regulado para trabalhar, mas que, claro, não pode muito a inovação, né, para a gente conseguir cada vez mais trazer novidades aí para o setor. Excelente. Aqui só um parênteses, né? Eu estou há muito tempo não vou entregar a minha idade aí, que nem o Rodrigo aí que se entregou, mas, enfim, eu estou há muito tempo nesse universo de pagamentos e realmente o tempo que a gente investe, né? É um investimento saudável, né? Nas discussões regulatórias, né? No arcabouço regulatório, cresceu exponencialmente, né? E acho que cresceu porque a gente é hoje um dos países mais maduros, né? Tem um ecossistema muito maduro, né? Os arranjos de pagamento hoje, né? Sejam eles locais ou transfronteiriços aqui no Brasil, necessita dessa solidez, né? E o Banco Central, conforme você comentou, né? E o Rodrigo também, né? Através do programa BC+, vem mostrando isso, né? E se avizinha também agora, né? O CBDC, né? Que é a moeda digital, enfim. Acho que tudo isso mostra, né? O papel fundamental que o regulador tem, sempre e quando, eu também concordo, isso não é uma entrave para que a iniciativa privada possa, né, avançar com as questões de inovação, né? A inovação ela tem que ter o seu paralelismo, né, avançando também, né, junto com as questões regulatórias, né, precisa se encontrar aí um balanço para que a gente avance, né. Então a gente iniciou conceituando, né, vocês, né, conceituaram o Money Movement, a gente passou pelo arcabouço regulatório. Vamos falar agora um pouquinho sobre tecnologia, né? A gente iniciou aqui esse papo vendo um pouco sobre o B2B Connect, né? Tem uma solução que a Visa desenvolveu para justamente ajudar empresas nessas questões de transferências transfronteiriças, né? Uma solução que a gente desenhou e implementou, utilizando também o arcabouço, né, do protocolo blockchain para smart contract, etc. e tal, né? Não para transacional ainda está muito distante de ser trabalhado, né? Blockchain, né? O tempo de processamento ainda não é permissivo, né? Vis-à-vis aí todas as questões de processamento que a gente tem hoje na VisaNet, né? Saber, a gente processa 67 mil transações por segundo na VisaNet. Quando você vai para blockchain, são 10 ou 8 transações por segundo. É brutal a diferença. Ou seja, não são compatíveis, né? Mas quando a gente olha a questão tecnológica e a questão de processamento e o que vocês vêm desenvolvendo, acho que uma das questões que eu gostaria de explorar, o que vocês, para 2021, né? Desculpa, tô atrasado um ano. Para 2022, estão desenvolvendo e podem contar aqui para a turma que está conectada, né? Para esse cenário de transferências internacionais, né? E, de novo, não necessariamente precisa ser uma solução, às vezes é um processo, porque muitas vezes você resolvendo um processo, você resolve também a vida de um cliente, né? De novo, os clientes não necessariamente precisam de uma solução nova, de um produto novo. Às vezes um processo, né? Alguma coisa, indo no ponto do Rodrigo, de repente alguma coisa que o camarada, né, virtualmente consegue não ir na agência, já, né, Rodrigo? O camarada já tem uma melhora exponencial, enfim, o que vem pela frente, né, para 2022, né, e que os clientes podem esperar, né? Vamos começar agora com a Tati, depois a gente vai para o Rodrigo. Legal. 2022, eu acho que a gente, como empresa, mas também como país, a gente continua seguindo aí um pouquinho das tendências que impactam efetivamente o setor de transferências internacionais, né? Quando a gente olha para o setor, realmente pouquíssima inovação havia acontecido desde os anos 70 e nos últimos anos a gente vê esse avanço tecnológico.
Então, o que a gente vem fazendo nos últimos anos é garantir uma experiência 100% digital para envio e recebimento de recursos, primeiro para pessoas físicas, depois para pessoas jurídicas, né? Claro que o nosso foco são pequenas e médias empresas aí, que normalmente não são tão bem atendidas no setor tradicional. Então, a gente vem melhorando essa experiência e atacando algumas dores que a gente vê que são realmente calcanhar de Aquiles, assim, que é talvez o status das operações, né? As pessoas não têm essa visibilidade de qual é o momento daquela operação, onde ela está, se ela chegou ou não do outro lado do mundo. E eu acho que quando a gente fala de dinheiro no Brasil, existe um apego emocional também, né? Porque é muito difícil guardar dinheiro nesse país, né? Vamos todos ser sinceros. E quando a gente olha a cotação da moeda, quando você vai mandar $1.000 para outro país, é muito dinheiro em real, né? Então a pessoa precisa daquela segurança, ela precisa saber onde está aquele dinheiro e dar essa transparência nas operações é algo que a gente vem trabalhando muito, principalmente para a pessoa jurídica. Então, tanto, né, a transparência, né, no que compõe as taxas, o que compõe aquele câmbio, mas também o status da operação é algo que a gente trabalha fortemente. A gente trabalha fortemente também para deixar a nossa rede de infraestrutura aí tecnológica cada vez mais robusta, e agora a gente entra no mercado também de APIs, então a gente tem as nossas plataformas no mercado, né, de remessa online para pessoa física e pessoa jurídica, e agora a gente passa a ofertar a nossa rede aí tecnológica para terceiros também se plugarem através da nossa infraestrutura de APIs. Então, isso é uma grande novidade que a gente tem. E eu acho que, fora isso, o que a gente trabalha muito é para atender esse nosso imediatismo como sociedade, né? A gente passou a gostar de falar com quem está do outro lado do mundo em tempo real e poder ligar para alguém. Eu ligo para minha irmã que está na Finlândia e converso com ela e troco mensagem em tempo real, mas quando eu vou mandar dinheiro para ela, a sensação não é a mesma, né? E a gente fica frustrado que o dinheiro não chega do outro lado do mundo com a mesma velocidade. Então, o que a gente vem trabalhando muito forte também é para reduzir esse gap entre a maneira como eu me comunico com alguém e o tempo que demora para o dinheiro chegar do outro lado do mundo. Então, a gente já conseguiu reduzir bem essa quantidade de tempo, né? De uma semana para um dia. Para alguns países, a gente consegue fazer em algumas poucas horas, mas a gente trabalha muito para poder prover transferências internacionais que são instantâneas também. Seguras, mas instantâneas para dar realmente essa assertividade para os clientes. Então, são alguns dos grandes projetos que a gente tem no nosso radar, então transferências mais rápidas, mais seguras e transparentes aí, sempre sendo 100% tecnológico, porque todo mundo quer fazer tudo com um aplicativo no celular, então esse é o nosso grande diferencial aí. Mas também a gente começa a abrir a nossa infra aí para terceiros se plugarem nela. Muito, muito legal. Acho que aqui do nosso lado, da mesma forma, né, a gente tem trabalhado muito nessa transformação digital para realmente facilitar o fluxo, né, do começo ali de uma transação para o cliente até ele enxergar o recurso chegando lá no destino, que pode ser um vendedor, uma empresa que vendeu para ele produtos, né, então ele tem que pagar essa importação, ou quando ele transfere dinheiro ou recebe um dinheiro de lá para cá, né, de um comprador de uma mercadoria que ele está vendendo aqui do Brasil. Então, através do nosso canal de relacionamento digital com os clientes de pessoa jurídica, né, o BB Digital PJ, como a gente chama, o fluxo hoje é todo digital. Antigamente, naquela época, eu trabalhava lá na área de câmbio, e até pouco tempo, na verdade, esse fluxo todo demorava até uma semana, né? Então, era realmente um processo lento. As empresas tinham que manter times, né, grandes de exportação, importação e tudo mais, e nós também. Então, hoje, esse processo leva alguns minutos para ser todo, depois que o cliente coloca, né, as informações, os formulários. Esse processo demora poucos minutos ali para que seja processado e a remessa, né, do recurso seja enviada ou recebida. E então, para a pessoa jurídica, né, mas é um fluxo. A integração nos canais aconteceu, né, e continua acontecendo, todos os canais do banco, para que o cliente que faça isso ou pelo nosso internet banking lá de pessoa jurídica, ou pelo próprio computador. Então, para que isso seja facilitado, né? E para a pessoa física, da mesma forma. Hoje é tudo pelo app do banco, né? Então, o cliente do banco se loga no app e consegue, ali com alguns cliques, né, mandar recursos
para ele mesmo, isso é muito fácil, muito automático, né? Lá fora, em contas que você mesmo tem lá fora, do mesmo titular, isso é no mesmo dia, o recurso chega lá no destino. Se for até para alguma agência do Banco do Brasil lá fora que tenha atendimento pessoa física, ou para o Banco do Brasil nos Estados Unidos, que chama BB Américas, também é no mesmo dia a liquidação dessa transação, né? Então, eu acho que a movimentação de recursos, né, como a gente estava falando, no Brasil, o Brasil foi pioneiro, foi protagonista em muita coisa, né? Se a gente pensar 20 anos, quando o TED entrou, que transferia dinheiro de um banco para o outro, né, de uma pessoa para outra, em 20 minutos, meia hora, em muitos países do mundo, ditos muito mais desenvolvidos que nós, não tinham isso e tem há pouco tempo, né? Agora, como a Tati falou mais cedo também sobre o Open Banking, né, a transferências instantâneas aqui dentro do Brasil, uma nova revolução há um ano no mercado, e eu acho que para frente, né, como o Percival perguntou, e para o ano que vem, para os próximos anos, eu acho que o regulador, como a gente falou no bloco anterior, também com esse papel, né, de facilitar essa inovação toda e trazer novas tecnologias, permitir isso e provocar a entrada de novos players, né, de participantes do mercado. Até mesmo já se fala de transferências instantâneas internacionais também, né? Então isso pode acontecer em algum tempo, ou ano que vem ou no ano seguinte. Então, transferências a gente fazia, né? Eu sempre gosto de lembrar como que era antigamente para a gente ver quanto que a gente evoluiu, né? Antigamente a gente tinha que levar ou papel moeda para o exterior para uma viagem a trabalho ou a turismo, ou um traveler check. O Banco do Brasil foi emissor de traveler check da Visa por muitos anos, né? Então você tinha que fazer isso, levar o papel. Depois não, você pode usar o cartão. O cartão é um meio de transferência de recursos, né, entre países. O cartão de crédito. Então é um meio que veio para facilitar muito, né, da segurança. E você não precisa estar guardando e levando muito dinheiro no bolso, né? Então você leva o cartão e consegue transacionar. E agora acho que outras tecnologias, né, a tecnologia, como o Percival comentou, blockchain, que em algum momento também já há estudos, já há, né, alguns pilotos aí pelo mundo para fazer transferências bilaterais né, entre países sem, vamos dizer, intermediários ou sem um processo mais fluido, mais rápido e mais seguro e mais instantâneo até, né? Então, acho que tem muita coisa nova para acontecer nesse cenário e eu acho que nós temos players que vão participar disso de forma ativa, né? Uma empresa como a Visa que é global, que, como o Percival falou, é uma rede de redes, né? Empresas que facilitam, né, a vida dos clientes e atendem nichos que estavam pouco atendidos e que têm necessidades específicas. Uma grande instituição financeira que tem uma história muito longa, mas que também tem que estar olhando para frente para poder atender também às necessidades dos clientes e ser mais um elo aí nessa cadeia global. Muito bom, muito bom. Legal. Bom, aqui a gente vai... Bom, só lembrando para o pessoal que está aqui conectado, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para entrar na frente da bala aqui ou escrever. A gente promete responder, né? Bom, claro, dependendo da pergunta, é claro. Pessoal, vamos entrar aqui para o próximo bloco, que é a questão de risco, fraude. Vocês têm fraude? Desculpa, vocês têm fraude nesse negócio de vocês? Eu me lembro que acho que foi a Tati que falou de KYC, desculpe, ou lavagem de dinheiro, né? Corre esse risco, né, nesse mercado de transferências internacionais. Quem come a fraude? É o momento da verdade agora, né? Olha, aqui também o Lucas Santana tem uma pergunta aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente fala um pouquinho aqui sobre, se vocês puderem falar um pouquinho aqui sobre essa questão aqui da fraude, como se mitiga possíveis fraudes ou possíveis perdas, né, nesse tema, né? E
a gente também vai para a pergunta aqui que foi colocada, tá bom? Quem quer começar primeiro? Quem foi o último? Está na ordem de quem? Me perdi agora. Eu acho que eu comecei, mas sou Rodrigo, se você quiser, senão eu vou. Não, tá bom, eu posso falar um pouco. Eu acho que tudo isso que a gente falou até agora, né, todo essa evolução do mercado, usando mais tecnologia, etc., tudo isso facilita realmente a vida do cliente, traz agilidade para esse processo, né, e diminui os riscos, os custos, mas o risco de fraude, o risco da operação né, ser feita de uma forma né, que depois traga prejuízos para o cliente final ou para a instituição que está fazendo a transação, viabilizando a transação, isso tem que ser muito bem mitigado e monitorado, né? Então, acho que quando a gente fala de fraude, infelizmente isso existe em vários mercados e em vários é, elos aqui da nossa indústria, né, da nossa indústria de pagamentos aqui no Brasil. Mesmo esse pagamento novo, instantâneo, infelizmente tem sofrido fraudes. Cartão de crédito a gente sabe que tem fraudes, né, transferências internacionais também. Então, eu acho que o investimento que a gente faz aqui em análise de comportamento do cliente, né, em garantir que as informações prestadas pelo cliente são verídicas, né, são informações fidedignas àquela transação que vai ser feita, se for uma transação de comércio exterior, né, por todo esse nosso histórico, um pagamento, né, de uma importação, ou mesmo recebimento de uma exportação, etc. Todos esses documentos são mapeados, né, e são verificados da melhor forma que a gente consegue aqui pelos nossos instrumentos de segurança, que também são empregados muita tecnologia, né, para que esses mecanismos sejam cada vez melhores e estejam à frente até dos fraudadores, que é um desafio muitas vezes, mas o trabalho é sempre nessa linha, né, com esse objetivo, para que realmente isso seja diminuído ao máximo, né? Então, eu acho que tem que ser um esforço coletivo da indústria, né, de todos os participantes, do regulador, de todos nós aqui, dos próprios clientes, né, também, às vezes, fornecendo, né, todos os documentos que são necessários para aquela transação acontecer de uma forma mais rápida e segura, porque isso protege todo mundo, né? Então, de fato, é um tema que nós eu tenho certeza que todos aqui dedicam muito tempo, muita energia, muito investimento para que no fim das contas, o cliente seja atendido sem nenhum problema e não tenha nenhum risco maior, né? Então, para proteger, de novo, né, todas as transações, proteger, né, todos os participantes da cadeia e seguindo a regulação, a fiscalização, não só brasileira, mas global, porque estamos falando aqui de transferências entre países também, né? Sim, eu concordo. Eu acho que é um esforço coletivo mesmo. O regulador precisa ter ali, né, uma legislação que ela seja coerente e exigir realmente os documentos e os mecanismos de controle das empresas. Eu acho que as empresas têm um papel fundamental, sejam elas bancos ou instituições ali não reguladas, em garantir a segurança do setor financeiro. Então, tendo controles que sejam robustos, garantindo que todo cliente, a gente vai saber quem ele é, realmente se ele tem enfim, o potencial para operar, em que limites ele pode operar, e fazer realmente esse monitoramento de todas as operações é extremamente importante. Então, eu acho que implementar controles e ter mecanismos realmente de monitoramento é essencial, independente do tamanho da instituição.
E eu acho que o legal da tecnologia é que a gente pode usar ela sempre ao nosso favor no que diz respeito também à compliance, né? Então, se a gente pensar nos processos antigamente, em que a gente ia lá, preenchia a mão um formulário e mandava uma cópia do nosso documento, e tinha uma pessoa sentada numa mesa analisando aquela informação, poxa, a pessoa, né, o indivíduo, ele é suscetível a erro. Às vezes ele não está bem, olhou uma informação, achou que era uma coisa e não era, e passou alguma informação não por malícia, mas porque indivíduos cometem erros. Só que quando a gente implementa a tecnologia nesse processo, a tecnologia ela é muito menos suscetível a erro, né? A gente pode calibrar muito bem a tecnologia para garantir realmente que a gente tem os melhores controles no lugar 100% das vezes. Então, uma coisa que a gente faz na Remessa Online, que é muito legal, é por conexões, né, de APIs, então a gente utiliza a tecnologia para juntar ali diversas listas internacionais, né? Então a gente tem listas nacionais e internacionais que a gente faz todo o screening de cada um dos clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, para garantir que a gente sabe qual é, né, se essa pessoa já cometeu algum tipo de fraude, se ela não cometeu, se ela pode operar, onde que essa empresa está localizada, quem são os sócios dessa empresa, e tudo isso a gente faz de uma maneira que ela é quase instantânea, porque através de tecnologia eu consigo checar toda essa informação global quase que de maneira instantânea, né? São ali alguns segundos que eu preciso para consultar listas do mundo inteirinho e reguladores do mundo todo para saber quem é aquela pessoa ou aquela empresa. Claro que a gente tem também uma parte de regulamentação que é a LGPD traz para a gente, né? O cliente é dono dos dados dele, ele precisa conceder essa informação para a gente conseguir consultar e enriquecer esses dados, isso é super importante e é uma preocupação nossa, mas a tecnologia ela garante também que a gente traz mais segurança para o setor financeiro, e principalmente quando a gente fala de câmbio, né, que assim como a gente já mencionou antes, não é só a legislação nacional que vale, não é uma transferência local, mas esse dinheiro vai transitar, né, entre diversos países. Então a gente precisa que o parceiro na outra ponta, ou que o regulador da outra ponta, tenha as mesmas preocupações que a gente. Então essa comunicação hoje em dia, através de tecnologia que é tão mais simples entre os reguladores e entre os parceiros, para garantir que o que eu acredito ser lícito é lícito efetivamente para o outro lado do mundo, é super importante. Então eu acho que é uma preocupação de todos, localmente e internacionalmente, e todos nós temos um papel muito grande para garantir a segurança aí do setor financeiro, sem dúvida. Sem dúvida. E acho que a questão da gente trabalhar como indústria, né? Nessa hora, né? Se tem uma coisa que a gente aprende quando a gente entra na indústria de pagamento é que não existe borderline, né? Não existe limite, né? Entre empresas, entre bandeiras, né? Quando a gente discute risco, né? Todos nós temos que estar absolutamente irmanados aqui para poder combater um inimigo que é comum, né? Um inimigo que também não visa aí qualquer tipo de limite para poder nos alvejar. Então, realmente, a gente precisa juntar os esforços aqui e a Visa tem também investindo há anos, né? Há décadas, né? Em sistemas, né? Sistemas de inteligência artificial, sistemas neurais, né? Para poder apoiá-los, né? E a gente vai continuar cada vez mais, né? Nesse sentido, seja em transações locais, em transações transfronteiriças, em sistemas de pagamento dentro do nosso universo de pagamento, em pagamentos instantâneos. Por quê? Porque no final das contas isso tudo depois reverte numa melhor experiência para o cliente, né? Todos nós sabemos o quão nefasto é quando a gente tem um problema na nossa credencial de pagamento, né? A disrupção que isso causa, né? Seja ele um pagamento pessoa física ou um pagamento... E quando é um pagamento pessoa jurídica, ainda maior, né? O problema é ainda maior porque impacta uma empresa. Legal. Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final. Queria fazer uma pergunta para vocês, né? Dado o contexto aí desse novo posicionamento da Visa de rede das redes, né? Dessa nova visão, né? Não mais contida num universo de 4 partes, e sim de seller e buyer que a Visa vem se colocando. Qual o papel que a gente tem de atuação, né, com você, Tati, e com você, Rodrigo, né? Como é que vocês veem a Visa, né, e de que forma a gente pode ainda mais melhorar esse posicionamento, né? E aí, por favor, não precisam ficar com papas na língua, né? Eu nem sei se as pessoas entendem quando eu falo isso, né? Da época lá dos anos 60, isso aí, né? Mas enfim, não precisam ficar, pelo amor de Deus, com medo de
de colocar, né, os seus comentários, né? Porque efetivamente o que a gente espera é que a gente atue cada vez mais, né, com essa capacidade de juntar parceiros, né, de aglutinar parcerias e que todos nós, com esse chamado efeito de rede, consiga gerar mais negócios para vocês mesmos, né? Faz sentido isso? O que está faltando para a gente conseguir avançar ainda mais? E aí, Tati, e depois Rodrigo, por favor. Ai, me mutei sem querer. Pessoa louca. Eu acho que a Visa, por ser uma empresa global, tem um papel que é fundamental realmente de conectar os players. Né? Quando a gente olha para startups ou empresas que elas não têm uma presença global, a gente sempre vai procurar parceiros que ajudem a gente a acessar diversos mercados e ajudem a gente a ter uma conexão mais simples e mais transparente com outros players. Né? Até pelo meu cargo, eu enxergo parcerias com muito bons olhos, né? Então a gente está sempre procurando players que possam trazer para a gente a robustez que a gente procura, mas também a segurança e talvez alguns pilares que a gente esteja tentando construir internamente. Então eu acho que a Visa, por ser uma empresa tão robusta, global, e aí com diversos segmentos, né, que empresas de diversos setores específicos aí financeiros podem acessar, tem um papel fundamental nesse sentido, né? E uma vez que a gente abre essa rede, né, a gente começa a se posicionar como um conector mesmo, a gente só tem a ganhar. Seja por questões de compliance, porque a gente troca de uma maneira mais fácil e traz segurança para o setor financeiro, seja para o cliente final, que agora consegue acessar outros mercados, né, que não era possível antes, e também consegue acessar esses outros mercados com mais segurança e agilidade, eu acho isso fundamental. E, de novo, uma vez que a gente vai se conectando, trocando figurinhas, é importante essa competitividade que a gente traz para o setor e também a desburocratização que a gente traz para esse segmento também. Poxa, as coisas deixam de ser um tabu e deixam de ser um tabu também para o cliente final. É muito mais fácil a gente passar essa educação financeira, quebrar barreiras efetivamente, e quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, que são muitas as pessoas ainda, a população adulta que é desbancarizada, quando a gente começa a juntar esforços e aglutinar esses esforços, a gente pode transpor isso para a sociedade também, que passa a ter acesso a melhores produtos financeiros e a ter acesso a produtos financeiros em caso de não terem antes, né? Então eu acho que esse papel conector é fundamental e eu acho que essa mentalidade, né, de parcerias ou de colaboração é fundamental para o setor, seja ele nacional ou quando a gente olha para o mercado de transferências internacionais. Não, eu acho que a Visa, acho que vocês, né, com essa capacidade de processamento que vocês têm, que é gigantesca, né, capacidade de estar presente em muitos lugares há muito tempo, podem contribuir muito para essa interoperabilidade, né, de sistemas, de players. E nós aqui como um banco que tem presença global, mas não tem a mesma presença como vocês, né? Mas temos muitos clientes lá fora, muitos clientes aqui dentro. Então, eu acho que uma vez que consigamos, né, conectar as plataformas, né, ou conectar a nossa plataforma na plataforma de vocês, na rede de vocês, como vocês falam, né, para que esse fluxo seja mais rápido, mais seguro e mais transparente e tranquilo para o cliente que está operando, eu acho que faz todo sentido, né? Faz todo sentido e a gente vai conseguir atingir lugares que hoje a gente talvez não atinja, né? Que hoje ou que para atingir a gente tenha um ou dois players intermediários no caminho, né? Dessa transação completa. E uma vez que vocês já estão presentes, eu acho que isso facilitaria muito para o cliente, né? Então o cliente começa a transação aqui, ela termina lá no outro país, pode, né, independente se é um país próximo da gente ou muito longe da gente, a transação vai ser concretizada possivelmente em segundos ou em minutos e vai atender aí as duas pontas, né? Então, eu acho que essa interoperabilidade que vocês podem proporcionar para a gente pode realmente ser um divisor de águas e uma transformação ainda maior para o nosso mercado de transferências de forma global. Legal, pessoal. Obrigado.
É bacana ouvir que a gente está no caminho, mas sintam-se à vontade também para comentar com a gente o que a gente não está fazendo de forma, né, a contento, porque é dessa forma que a gente vai melhorar. A gente está sempre disposto a receber aí o bom e o mau feedback, se aqui o termo está correto. Bom, legal. Aqui a gente está. Eu vou fazer a última pergunta para vocês, né, que são considerações, as famosas considerações finais, né, para a gente terminar. Apareceu uma última pergunta aqui de isso. De alguém da plateia. Não sei se... Isso que eu ia falar, Gabriel. Antes de fazer as considerações finais, eu ia justamente abrir aqui a pergunta do Paulo Queiroz. Obrigado. Então, tem uma pergunta aqui, pessoal, que é o seguinte, e aí muito rapidamente, que a gente tem 5 minutos. Bom dia a todos. Quais as orientações com relação à exportação dos serviços, né, para micro, pequena empresa, para valores baixos, né? Quais as orientações que vocês poderiam dar aqui, Rodrigo, Tatiana, assim, 2 notas musicais, né, para a gente poder depois ir para as considerações finais? Então, tá bom, acho que eu posso começar aqui. Paulo, obrigado pela pergunta. Acho que o objetivo é facilitar, né, para as empresas de qualquer tamanho, de qualquer valor de transação, né, esse fluxo, né, e a gente sabe que tem passos ali que a empresa tem que cumprir, né, para atender a legislação, para né, se habilitar ali como uma empresa exportadora. E aqui no Banco do Brasil, eu posso dizer, nós temos escritórios de comércio exterior, né, dedicados a atender as empresas de todos os tamanhos. São especialistas, né, que há muito tempo trabalham nesse segmento de negócios e são dedicados, estão prontos para ajudá-lo em qualquer transação, exportação e importação, tá? Então, e tudo isso sendo feito, como eu falei, no BB Digital PJ, que é o nosso canal aqui para essas transações de forma digital, né, de forma direta nesse canal do banco. Legal, acho que minha principal orientação é procure alguém que fale a sua língua. Se é a primeira vez que você vai entrar nesse mercado de transferências internacionais, busque alguém que te dá informações muito claras e com quem você consegue sanar dúvidas. Então, que tenha um atendimento que te ajude, que esclareça questões de impostos, como você precisa se posicionar, como que você vai transitar nesse universo, para que você faça isso de uma maneira segura e, claro, né, que atenda isso às expectativas em relação a tarifas e transparência em um geral. Então, eu acho que minha principal orientação é busque informação se é a primeira vez que você está entrando nesse segmento e busque um player que atenda às suas necessidades. Oferta tem várias aí, você pode buscar alguma coisa que esteja mais relacionada ao que você procura, seja mais digital, menos digital, mais caro, mais barato, enfim, tem um pouco de tudo, mas garanta que você está realmente se comunicando e recebendo as informações que você precisa. Legal. Tati, comentários finais, Rodrigo, comentários finais, e infelizmente o tempo está chegando ao fim, uma pena. Comentários finais, queria agradecer a todos vocês de novo por receber a gente, por compartilhar aqui um pouquinho dessa sexta-feira de manhã conosco. Eu fico à disposição para quem tiver dúvidas, pode se conectar comigo no LinkedIn, mandar e-mail, a gente vai conversando. Acho que é importante essa aproximação e essa troca de todo mundo que está envolvido no setor de transferências internacionais, mas no setor financeiro como um todo. Então, agradeço muito vocês, Percival, obrigada pela conversa aí de hoje. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer, mas antes de fechar aqui minha participação, eu não podia deixar de falar de uma transação aqui no Brasil, né, que é o WhatsApp Pay, né, uma transação que envolve, né, players de vários, todos os tipos de players, né, envolve um grande banco, né, o Banco do Brasil foi pioneiro nessa transação, junto com a Visa, que a gente conhece todo o histórico e a presença da Visa no mundo, né, o que ela faz, e o Facebook, né, que é o dono do WhatsApp. Então, o Brasil que tem mais celular do que gente, né, e todo mundo usa o WhatsApp aí para tudo, também pode usar agora para fazer transferências entre pessoas aqui no Brasil de uma forma, no mesmo momento ali da conversa, né. Então, não podia deixar de falar isso, né, dizendo que nós aqui, né, Tati, podemos conviver, podemos ser parceiros aqui em várias transações, né. Então, agradecer ao convite da Visa, do ICC e a todos que participaram aqui do evento e obrigado, Tati, aí, por dividir também esse bate-papo. Excelente.
Muito bem lembrado e só reforçando, essa semana a gente começou também uma campanha memorável com vocês aí nesse sentido do WhatsApp Pay. Obrigado. Bom, Rodrigo, Tati, para mim foi uma aula, aprendi muito com vocês, foi espetacular aqui o que a gente passou também, espero para os nossos conectados. Obrigado também ao ICC pela oportunidade e esperamos contar com vocês aqui em outros bate-papos. Volto com você, Gabriela. Muito obrigado a todos que conectaram com a gente. Gabi tá no mundo. Obrigado, Percival. Obrigado, Tati. Obrigado, Rodrigo. Só vou agradecer aqui para finalizar, agradecer a Visa. Eu acho que foram três encontros muito interessantes. Nós certamente aprendemos muito. E eu vou pegar um comentário que a Tati colocou, que eu acho que no fundo resume muito o que foram esses encontros, essas discussões, que no fundo eu acho que é um grande processo de democratização, né? Eu acho que a tecnologia tem esse potencial de aproximar, de democratizar, de ser uma ferramenta de inclusão muito grande, e eu acho que você ainda tem uma parcela grande da população com um potencial econômico gigantesco e que talvez ainda fique sem entender muito os processos, enfim. Então, quanto mais a gente tiver iniciativas como essa da Visa, que começam a tirar a burocracia da frente, a facilitar os processos, a tirar, né, o Percival colocou isso também no começo, você tinha um processo que eram 4 pontas, 7 pontas, e que ele cada vez mais fica simples, de mais fácil entendimento, você começa a trazer para o jogo econômico muito mais gente, e isso é importante não só do ponto de vista econômico, mas social. Então, a ICC sempre fala que o comércio ele é uma ferramenta econômica, de crescimento econômico, mas de crescimento social também. Então, eu acho que essa talvez é uma mensagem importante para a gente sempre pensar essas inovações como uma grande democratização e como a gente pode ir aperfeiçoando cada vez mais e facilitando essa linguagem para todo mundo, não só para as grandes, mas para os pequenos também. E eu acho que tem muita coisa ainda para a gente discutir. Vamos ver se o ano que vem a gente volta a se encontrar por aqui. Muito obrigada a todos. Bom final de ano, que finalmente 2021 está terminando. Espero que todos tenham um ótimo final de ano e ótimas festas já. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Até mais. Obrigado, igualmente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado.